Vamos às notícias ou não? Vamos rodar aqui que temos o tema, né? Eu adoro quando entra. Marco Antônio Pode Calel. entrar? John Williams. Vai lá. É um pássaro. A visão do raio-x do Superman da Jovem Pan. Marco Antônio Costa. Boa tarde, meus caros. Fala, Marcão. Boa Rei da tarde, Pitaia. Emílio, Como é que Daniel. tá? Marquinho Pitaia. Capitão Pitaia. Maravilhoso. o Ele suco de gostou do Pitaia, A vale gente a pena. brinca, mas é fantástico. Muito bom. Detox e termogênico. É isso aí. Tranquilo ou não? Tudo ótimo, Emílio. Notícias boas, mais ou menos. Hoje, na fraca. verdade, eu vou começar até com uma pré-reflexão aqui a respeito da notícia que será lida, da Folha. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Há uns 5 anos eu tive uma conversa com o meu sócio sobre como as manchetes manipulam e induzem você a uma reflexão crítica já, antes de ler os fatos. Então você, de alguma forma, é induzido a pensar da maneira como a pessoa que escreveu quer. Então, por exemplo, agora vamos lá. Manchete. Bolsonaro propõe mudar lei antiterrorismo com brecha para punir movimento social. O que você já parte de premissa aqui quando você lê uma manchete dessa? Poxa, então o Bolsonaro, está com a intenção de punir o movimento social usando aí uma brecha na lei antiterrorismo, certo? Sim. Então existe má intenção aqui ou existe algum tipo de perseguição junto a movimentos sociais. Aí vamos ler aqui a reportagem para vocês verem o que eu estou falando. Boa. A proposta do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso para atualização da lei antiterrorismo abre brecha para criminalizar os movimentos sociais. De acordo com o projeto divulgado na última sexta-feira, como parte de um conjunto de medidas voltadas para a área de segurança pública, a definição de terrorismo passa a contemplar, aspas, as ações violentas com fins políticos ou ideológicos, fecha aspas. Apesar de ressalvar que os atos passíveis de enquadramento como terrorismo devem ter sido cometidos com emprego de violência, especialistas em direito penal, sempre os especialistas, ouvidos pela Folha, são professores que eu conheço, inclusive. São professores pagos pelo nosso dinheiro. O diploma. Normalmente numa universidade pública. E altamente partidário. Vem margem para avançar sobre os grupos organizados da sociedade civil. Formulado em ano eleitoral, o pacote legislativo acena para a base política do presidente. Há entre as sugestões do governo uma proposta para aliviar punições a policiais. Aprovada na administração da ex-presidente Dilma, a Lei 13.260 de 2016 diz que terrorismo consiste na prática de atos motivados por, aspas, xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública, fecha aspas. A iniciativa do Palácio do Planalto passa a prever o emprego premeditado, reiterado ou não, de ações violentas com fins políticos ou ideológicos. Aí eles perguntam para o Gustavo Badaró, que é professor lá da USP, e ele fala que o texto sugerido não esclarece se as ações violentas são contra pessoas ou bens. Mas, Emílio... Qualquer ação violenta. Tanto faz. Mas já não está na lei isso. Eu acho... Tá na lei da Dilma. Na época do Michelzinho. Não, na época da não vai ter Copa. Lembra quando entraram no Congresso? Sim. A Dilma fez a lei lá que tem todo esse esquema. Por causa das manifestações. Isso, né? das primeiras manifestações. Exatamente. Qual que é o twist aqui? Com fins políticos ou ideológicos. Então você consegue criminalizar atitudes violentas de movimentos sociais notoriamente reconhecidos por utilizá-las nas suas atividades cotidianas. Vis-à-vis MST, MTST, que invadem propriedade, que queimam, às vezes, a fazenda do fulano, que queimam lá o laboratório de pesquisa, o laboratório de pesquisa de soja transgênica no sul. Tem uma série de relatos, é só levantar a ficha corrida aí do pessoal. E por que aqui no Brasil, Emílio, a gente já falou sobre isso, mas é interessante retomar. Você tem que sim ter uma punição muito ostensiva contra esse tipo de atitude. E eu acho certo enquadrar assim como terrorismo. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, os lootings, né? As manifestações antifascistas, autodenominados antifascistas, os antifas, entrando nas lojas, saqueando as lojas lá nos Estados Unidos, queimando tudo. E agora eu vou fazer um paralelo engraçado, Zuzu. Diga lá. Fala. Eu vi muito amigo meu
coxinha, inclusive. Tá bom. Trabalha em multinacional, advogado, falando a mesma coisa que falaram do Will Smith. Eu acho errado, mas eu entendo a situação da pessoa de entrar numa loja e jogar um coquetel molotov nela pra ela queimar até o chão. Quer dizer, é um negócio tão surreal. Distorcido. É tão distorcido que você tem que ter uma punição exemplar pra isso e até pra expulsar esse tipo de discurso maluco, translocado de amigos nossos que olham assim e eles querem pagar de cientista social às vezes e falam, nossa, eu entendo. Vai falar do Adriles pelas costas. Mas então esse negócio fica muito estranho. Então é importante que tenha assim uma punição exemplar e esse projeto ele vai retomar essa questão. Então não tem absolutamente nada a ver com criminalização de movimento social. Mas é complicado isso aí. Achar. Porque é difícil você encontrar, porque a manifestação do povo, ela no país democrático ela é permitida. Sim. Qualquer um Você pode censurar o cara e qualquer um pode sair. Então é muito difícil. Mas quebrar Não, mas a questão é a seguinte: vandalismo é uma coisa, protestar pegou é o Black outra. Bloc, ele vai responder por terrorismo, por ato terrorista. O cara não pode explodir uma bomba. Aí que Eu tá. acho que não. Essa é a cabeça questão. do cara. Mas tem o policial armado. Você tem um policial armado. Tem Mas um ele não sai Estado. atirando. Tem o Estado. Não, eu sei. Você sai na rua. O Estado tem tanque de guerra. Sim. Tem toda uma estrutura e você não tem nada. Mas pra defesa, Então é complicado. né? Agora- É complicado. Isso aí é complicado. Complexo. Tem que pegar meia dúzia aí. Não é não. Tem que Não pegar. sei não. Não, de Marcão do exemplo, Bob. Não sei não. Não. sei não. Que comete o ato. Eu não tô falando pra Mas pegar assim, de na- maneira. Você lembra lá na Irlanda o Sunday Bloody, o famoso Sunday Bloody Sunday, que os caras foram lá fazer, tava pacífico o negócio, entrou a polícia, morreu gente. Então, mas vocês Terrível. que Isso são aí é complicado. doutores e Não, mas não é questão de advogados- doutor, Não, eu tenho não. uma dúvida. Por exemplo, você quebrar qualquer coisa ou machucar uma pessoa já é um crime. Agora o que muda é que seria entendido como terrorismo. As penas são diferentes. Qual que é a diferença? Assim, Você- porque ninguém Não, mas eu acho que sempre foi crime. manifestação Não, na tem que ser rua não é livre. Tem- terrorista, né? Tem que ser livre. Não é O isso. problema é quebrar coisa. Gente, quebrar vandalismo. e machucar a pessoa. Então, mas gente- quebrar vem da França. A França Sim. que gosta. Adora Pô, quebrar tudo. Então, mas eles gostam de uma La grevinha. greve. A quebradeira é muito difícil você enquadrar, Samir. Então é uma forma de você enquadrar os responsáveis, inclusive, pelos movimentos que organizam essas quebradeiras. Então você consegue criar, assim, um vínculo entre o organizador do movimento que realiza a quebradeira. Então o cara vai lá, começa a queimar. Lembra que acho que no A Fiesp, 2013... o Mas Boulos isso- quebrou a O Fiesp uma Boulos, vez. Boulos queimou lá a Fiesp, jogou E ele coquetel falou que era molotov pouco lá. perto de... Ele ainda Ele falou- admitiu em rede nacional e nada aconteceu com Não, esse cara. Ele falou o seguinte, vidraças quebradas é pouco perto do que os empresários fazem. Mas não aconteceu Então, mas nada. isso aí não é invasão de propriedade? Então, isso que eu Mas te é pergunto, normal. pra mim já é um dia do problema Boulos, que já do está Boulos. previsto em lei. Nesse caso, você tem um enquadramento no âmbito penal de uma conduta delitiva para essa finalidade, ou seja, então você quer ser antifa, você quer ser black bloc, se a gente pegar você vai ser enquadrado como terrorista. E daí vem toda a repercussão penal em cima disso. Hoje, você tem mero vandalismo, você tem algum tipo de... Sabe, as punições são muito brandas para o ato em si, Mas aí que não quer sei- gerar terror. Mas não seria- Elas são desproporcionais, de fato. Então Mas- você não consegue enquadrar uma pessoa e puni-la devidamente. Tá certo. Então a premissa seria essa. Sim, como eu não entendo nada de... de Os advocacia, detalhes eu posso levantar e trazer Sim, para não, você não numa precisa, próxima oportunidade não também. precisa. Pô, Marcão. De penas, etc. Boa pitaia. Mas eu acho Aqui, que o povo tem que ter o direito a se manifestar. Sem dúvida. Sempre, Não. sempre. Não é? sem dúvida. Sempre. A primeira Com coisa certeza. para acabar uma democracia é você Senão romper fica os igual- direitos. Censura A livre. Rússia, Coreia do sabe? Ó, Norte. Ponham lá. Coreia do Coloca lá Norte. o Põe lá, McDonald's. o gordinho, o O primo Morgadovski. O Morgadovski. O Morgadovski. O Morgadovski saiu o Ele McDonald's. foi preso, coitado. Saiu o McDonald's. A turma tá congelando o cheeseburger na geladeira. Estão vendendo por $35 mil. Saiu o McDonald's Caramba, da Rússia. Aí foi o primo do Morgado se manifestar. Ele se Lá. amarrou. Tava em Moscou. E foi preso. Foi preso. Foi preso. Imediatamente preso. Saiu, não sei quantos policiais vai prender Guindaste. uma Sim. manifestação pacífica. Na Rússia eles prendem. É isso que Imagina. vai ser aqui. Coreia do Não, Norte, não. Aqui, Emílio, total liberdade. Eu sou sempre pró-liberdade, nunca a favor de algum tipo de mecanismo estatal para punir as pessoas com base em brechas ou em subterfúgios legais e meras, enfim, questões, detalhes aí que não são importantes.
O ponto é, você tem que ter um mecanismo para coibir uma coisa que existe no Brasil e que foi muito difundida nos Estados Unidos nos últimos 2, 3 anos, que foram esses lootings, que foram essas situações de quebradeira nacional. Lá eles viveram isso daí muito mais do que aqui. Mas aqui a gente tem convivido com isso desde o começo do MTST e do MST. É que a gente acha normal, a gente se acostumou. Porque a gente nos coloca no lugar do dono da fazenda, nem do dono do laboratório que faz pesquisa com soja transgênica, nem do dono do cara que teve a propriedade arrebentada por eles. Então, eu acho que é importante a gente se colocar também no lugar da pessoa que teve o patrimônio dela utilizado como uma forma de promover terror psicológico nos outros. Não é o baronato do Ciro Gomes que ele falou. Muito bem. Muito bem. É um assunto de muita discussão. Mas a discussão concorda. É melhor discutir o tapa do E o tapa do Will Smith vai voltar também depois. Isso vai falar da Argentina. Aí aqui, ó. Presidente da Argentina prepara projeto para controle de redes sociais. Isso aí. O governo da Argentina deu o primeiro passo para um projeto de controle de redes sociais nessa última terça-feira. Gustavo Beliz, secretário para Assuntos Estratégicos e chefe do Conselho Econômico e Social, anunciou a iniciativa. Beliz falou sobre o conceito básico do projeto em um evento que contou com a presença de Alberto Fernandes. Bigodeira. Amigo do Lula. O bigode? Lula. Luiz. Amigo do Lulu. Amigo do Luizinho. Amigo do Lula. O secretário alegou que a iniciativa tem o objetivo de desintoxicar o espírito da democracia. Bom isso. Segundo ele, né? Vamos aprofundar os alinhamentos centrais do uso das redes sociais para o bem comum, Emílio. Afirmou o secretário durante o lançamento do Plano Produtivo Argentina 2030, em Buenos Aires. Segundo o membro do governo, Fernandes, a elaboração do projeto de lei será feita em parceria com 40 universidades argentinas. A intenção também é de mobilizar entes da sociedade por meio de consultas públicas com empresários, sindicalistas, jornalistas, acadêmicos e outros representantes da sociedade civil, segundo Beliz. Por enquanto, o governo não se aprofundou a respeito de que tipo de conteúdo nocivo deveria ser perseguido no projeto de controle das redes sociais. O representante do Conselho Econômico e Social apenas argumentou conceitualmente que o país deve repensar o ambiente virtual com valores de liberdade, tolerância, convivência democrática, que assegurem o maior grau de veracidade possível das informações que circulam nas redes e plataformas digitais. E o nome é bonito, né? Maravilhoso. Pô, redes para o bem comum. É maravilhoso. Fala, Mas né? quem Eu quero aprovar esse projeto. Quem vai determinar? Todo mundo quer aprovar esse projeto. Por quê? Porque olha que bonito, não é? Maravilhoso. Todo mundo quer o bem comum. Mas tem uma coisa. Alguém vai ter que botar ordem no galinheiro. E quem será? O dono da plataforma ou o cara da política? Porque o galinheiro... O galinheiro... Tá despirocado. Você nunca teve um galinheiro. Já o pessoal tive. do interior sabe muito bem. Nosso programa está em todo o Brasil. Verdade. Quem tem um galinheiro sabe que no galinheiro existe uma ordem. O galo que manda. Existe E um não- dono. Você tem que ter uma ordem no galinheiro. põe um Agora, o galo. problema é quem dirá raposa. o que é profano e o que é sagrado. Aí que Quem tá. dá o Entra no joinha. mesmo Porque você não... problema das você, fake news. você não pode ficar Agora falando deixar na mão de qualquer coisa. político é esquisito, hein? A liberdade, ela não pode ser assim. Para todos. Eu debato até fora do ambiente aqui da Jovem Pan, porque eu gosto. Tá bom. Eu estava debatendo com academia. um colega, na verdade, Squash. ontem à noite, personal. com um colega formado em administração pela PUC São Paulo. É, uma escola de esquerda. E eu citei aqui a questão do Alexandre de Moraes com o Alan dos Santos. E ele falou, mas como que você é a favor de alguém ficar promovendo fake news? E eu tive que refazer todo o debate que a gente faz aqui, mas de maneira rápida, para ele falando, não existe crime de opinião, não existe crime de fake news, isso daí é tudo inventado, está clara, está notória a perseguição. A gente nunca vai conseguir, Emílio. É o que eu acabei de fazer agora com vocês, lendo a manchete anterior. Você vê que a manchete tem uma entonação de empurrar você para um lado. Isso acontece em todos os meios de comunicação. Você pega qualquer coisa, pode ser a coisa mais simbólica do mundo. O GC que você está vendo lá na tela da CNN que está passando, aquilo lá tá cheio de conteúdo ideológico. Você acha isso? Você está sendo toda hora empurrado. Isso mas não é é verdade. Mas é isso óbvio. não é O GC conspiração. o GC também. O cara do GC Mas está aí, pera lá. inclinadinho, ele está Não, inclinadinho então, para um mas lado. Pera lá. Mas aí você tem o direito de assistir uma ou outra. Claro. Você tem essa liberdade Exato. também. Mas aí de a- consumir Exato. aquilo Você que tá- consome aquilo que você É quiser. que nem aqui, a gente tem uma audiência, tem gente que não gosta. desliga. mas troca de canal. Eu não vejo problema. Não, não, ter- veja bem. Ele tá falando de eu ideologia. estou alertando para a inclinação ideológica De de qualquer manchetes
E elas são predominantemente para um lado do espectro ideológico. Porque quem faz tem esse lado. Então, mas o cara, sei lá, quem você está falando aí, qualquer um que fale. Presidente da Argentina. Não. No Brasil, o cara do GC. Você tem lá você está na rede social. Tá. Você fala qualquer coisa. Você fala, Posta um negócio. Eu vou chegar aqui e vou falar qualquer coisa. Sem Adoro responsabilidade, quero que se dane o mundo e tal. Ao mesmo tempo, você tem que saber que você vai ser punido ou pela opinião pública, ou por um órgão, ou por uma coisa. Mas ninguém pode te censurar. Porque a gente... Sim, você fala que você mas quiser. na tua casa, Mas você... exato. Não é? Mas aí você quando a gente individualmente... senta para almoçar, a gente tem uma... Não é falar qualquer coisa. Não. Eu não chego pra você e falo qualquer coisa. Às vezes fala. Tudo tem um protocolo. Não pode ser uma Sim, tem que ter um bagunça. filtro válido O do café. galinheiro, existe ordem no galinheiro. Sim, mas isso que você tá falando é conduta social. Não sei. A regra é, você fala o que você quer e segura o seu BO. Mas é o seguinte... Mas impedir de falar... Mas é o seguinte, problemático. isso aí que o Marcão colocou do cara lá querendo desintoxicar a rede social é o sonho de qualquer tirano hoje em dia, porque se você controla a rede social, você controla toda a opinião dissonante que você tem da grande mídia. E o que eu vou fazer aqui, se eu for... É o discurso Você vai ver que eu vou fazer. é o discurso do tio. Eu vou repetir. E É o só discurso tem do um Baba. lado da eleição que tá falando isso. E Exatamente. favorece o cara também. Porque o debate começou a ser debate por conta da liberdade das redes sociais, que começou a levantar a discussão, começou a aparecer um daqui, um dali, aí levantou o debate, porque boa parte da mídia já tinha o seu lado estabelecido. E aí essa parte da mídia já quer calar a turma que tá vindo pela internet. Agora, o que o Emílio tá falando tá certo. Quer dizer, você tem os termos de uso das plataformas e você tem as regras do jogo. Agora, o que acontece é muito mais visível aí a perseguição ou o shadow banning que os conservadores sofrem do que a galera da esquerda. Mais fácil. Eu vejo um monte de post aí de gente enaltecendo o Che Guevara, que era um cara que era... Eles falam, né? Che Guevara. Che Guevara... Basta la vitória sempre. Não, obrigado. Então. Mas o cara era um assassino, o cara era homofóbico, não gostava de homossexual e ainda, sabe, fica sendo promovida aí a ideia de um cara enaltecido pela juventude. Mas você não é a pessoal... favor da liberdade? Não, eu sou... O cara fala Não, mas o que ele tá é- colocando tem- que são dois pesos, duas medidas. Tem uma série pro de outro lado. conteúdos. Só mais Não, um aí. Nunca a esquerda toma um... E às vezes Nunca conteúdos deixa- pesados da esquerda que não são banidos. Daqui a pouco vamos continuar esse assunto com o Paulinho Figueiredo. Paulinho tem... Ele manja e já foi censurado. Paulinho é bom dessa... também. Olha ele aí, ó. Ó o Paulito. Daqui a pouquinho. Ele e o ursinho. Eu também já Então, é uma discussão complicada. Marcão. Discussão boa, discussão Você boa. trouxe uma boa discussão. E a guisa de conclusão... Conclusão disso? Não, Do de quê? Do notícia. Will Smith? Do mestrado. Não. A guisa de conclusão das notícias que aqui eu tô trazendo. Então, É o Dudu Cunha. Você se tá filiou. também, você virou um programa seu. Deu liberdade pro Zé Pitaia. É daqui a o pouco- show do Marcão. Programa do Pitaia. Daqui a pouco ele tira a camisa. Pitaia News. aqui, então para assim, terminar, vamos lá. Rosa Weber nega arquivamento do inquérito contra Bolsonaro no caso Covaxin. A ministra Rosa Weber da STF negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para o arquivamento do inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro sobre crime de prevaricação nas negociações para a compra da vacina Covaxin. A investigação foi aberta após o pedido da CPI da Covid. Na decisão, a ministra afirma que o presidente não assiste à prerrogativa de inércia nem o direito à letargia. Segundo ela, todas as razões anteriormente expostas evidenciam que, ao ser diretamente notificado sobre a prática de crimes funcionais, nas dependências da administração federal direta, ao presidente da República não assiste a prerrogativa da inércia nem o direito à letargia, senão o poder-dever de acionar os mecanismos de controle interno legalmente previstos, a fim de buscar interromper a ação criminosa. Em fevereiro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu o arquivamento do inquérito contra o presidente. A Polícia Federal também, no seu relatório, considerou que o crime de prevaricação não pode ser atribuído ao presidente. As supostas irregularidades na compra do imunizante foram relatadas por um servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e seu irmão, o deputado federal Luiz Miranda do DEM, em depoimento na CPI da Covid. Aí, sim, eu não quero ser taxado de conspiracionista. Eu não gosto de ficar. Você gosta, sim. Um pouco. Você gosta, você já tá causando aqui, ó. Um pouquinho você gosta. Você já tá causando Mas, nesse programa. Emílio, o PGR pede o arquivamento do inquérito. A polícia tem representação no relatório policial. Tem o relatório final falando que não teve crime. Que manchete é essa? Política, Que despacho é esse? Política. Candidato. Você entende? Candidato. O que eu vou falar para um aluno de direito de primeiro ano?
O sistema ele não funciona mais direito. Nada está funcionando de maneira regular. Está tudo sendo pautado por decisão completamente voltada àquilo que a pessoa entende do mundo. Não tem parâmetro legal, não tem parâmetro constitucional. É o vale tudo. A gente está enxergando aqui o vale tudo. Na política, no direito, no âmbito judicial. Então é estranho demais, assim. O ambiente que a gente está institucional, o ambiente institucional brasileiro, ele está se movendo com base na insegurança jurídica e não o contrário. Você não tem previsibilidade mais de nada, praticamente, quando você tem decisões completamente teratológicas como essa. Na política. Tudo para derrubar. Igual o Trump, pô. Exato. O Trump agora lá, eles estão pegando 6 de janeiro para quem ele ligou, o negócio que já passou. Estão culpando ele pelo tapa do juiz. própria rede social.